Bom dia, segunda-feira, 25 de maio de 2020. Ontem, a suposta bomba da semana foi a entrevista do ex-ministro Sérgio Moro ao Fantástico. Ele perdeu mais uma vez uma boa oportunidade de ficar calado e não manchar ainda mais a sua biografia. Se você for ao Twitter, vai ver o que ele disse alguns meses atrás em diversos programas de rádio e de televisão. Procura comparar com o que ele disse ontem. Pura contradição. Não vale um comentário. Mas o assunto do momento é o palavrão. Mas os palavrões do presidente, falados em reunião fechada. Porque aqueles falados abertamente por Lula e Ciro Gomes, que têm língua solta, esses aí não tem problema. Já circulam por aí vários vídeos de reuniões de Lula onde ele solta o verbo. E depois a gente viu o que ele fez, né? Correu atrás da verba e pegou um bocado para ele. Mas ele pode, a mídia perdoa. Você pode não gostar de ouvir palavrões, é um direito seu. Mas quando são ditos em uma reunião privada, os incomodados que se retirem. Mas nessa reunião cujo vídeo foi irresponsavelmente divulgado por um ministro do Supremo, que publicamente já manifestou a sua repulsa por Bolsonaro, nós vimos um presidente no limite. Após massacres constantes do próprio Supremo com as decisões que tiveram, por uma mídia que não tem mais credibilidade e por uma oposição hipócrita, venal e muitas vezes corrupta, ele estava num desabafo, ele estava lá externando seu inconformismo com o sofrimento da população e a falta de iniciativa de determinado ministro. Era uma típica reunião para lavar roupa suja em casa. Bolsonaro sempre pregou o equilíbrio entre o isolamento e a economia, e isso aí não é novidade para ninguém. Você pode criticar a maneira como ele fala, algumas de suas atitudes, mas ninguém pode duvidar que ele quer o bem do Brasil e dos brasileiros. Em janeiro, o Ministério da Saúde alertou para a possibilidade de pandemia. E o que é que os governadores do Rio e de São Paulo, por exemplo, fizeram? Disseram que isso não era impeditivo para cancelar o carnaval. Eu assisti várias entrevistas coletivas dizendo que não tinha problema nenhum. O próprio Dr. Drauzio Varella, na época, disse que isso vai ser uma gripezinha, um resfriado para mais de 90% da população. Mas a dimensão dos carnavais do Rio e de São Paulo contribuiu e muito para o aumento de infectados. E, consequentemente, para o número de vítimas fatais. No Nordeste, a quantidade de voos vindos da Itália trouxe inúmeros infectados para o país, e foi no período de carnaval também. Na Itália, a famosa Feira de Moda de Milão pode ter contribuído muito para isso, pela contaminação no mundo, pelo número de chineses que tinham se deslocado para lá. E Manaus, por causa da Zona Franca, é uma região que recebe gente do mundo todo, o tempo todo. Nos demais estados você tem números altos, mas não assustadores e nem de perto na dimensão dos números desses locais. E esses números precisam ser conferidos. Tem muita coisa estranha aí no ar. Mas a pandemia foi uma boa oportunidade para o STF esvaziar o governo federal, dando aos governadores mais que autonomia, praticamente soberania. Para conduzir os isolamentos, o STF isolou o Poder Executivo e, por tabela, o Ministério da Saúde. O Congresso, por sua vez, permitiu que os governadores e prefeitos recebessem dinheiro federal sem a cuidadosa e meticulosa prestação de contas pretendida pelo Paulo Guedes e que constava no Plano Mansueto, que foi descaracterizado pelos congressistas. Mas voltando à reunião, um desses governadores foi chamado de bosta pelo presidente. Mas o cheiro que ele deixou no ar, quando telefonou para o ministro Paulo Guedes e pediu para que ele abandonasse o governo, fez jus ao apelido divulgado, diga-se de passagem. E esse desabafo foi feito em uma reunião fechada.
O presidente cobrou do ex-ministro Sérgio Moro, com toda razão, um posicionamento com relação às atitudes fascistas e tiranas de determinados governadores que estavam, e pelo visto ainda estão aí algemando mães de família, pequenos comerciantes, mandando até retirar a bandeira do Brasil do carro de uma cidadã, sob pena de, caso ela não retirasse a bandeira, de ser colocada no camburão e levada presa. Olha o absurdo. Esse caso da bandeira aconteceu no Ceará. O governador é petista, mas há prisão de pessoas em vários outros estados. De onde é que estão aí os defensores dos direitos humanos? O Bolsonaro cobrou a atitude de um ministro que não fez nada e que mostrou que era bem diferente daquilo que a gente estava imaginando. O presidente não se policiou ao falar os palavrões. Volto a insistir, a reunião era fechada. Mas ele demonstrou uma coisa, que não tem duas caras. A maneira de dizer as coisas pode não agradar, mas disse nessa reunião que está engasgado na garganta de milhões de brasileiros. Eu vou te dizer uma coisa. Para mim, o Moro tinha certeza de que o vídeo havia sido destruído. E pediu para os seus advogados a divulgação dele porque sabia que esse negócio de destruição era uma rotina após as reuniões. Agora raciocina comigo. Se o Bolsonaro é acusado de interferir no comando da Polícia Federal e a reunião foi apagada, quem é que ficaria mal? O presidente. Moro sairia de bom moço. A mídia, a oposição, o STF e a maioria do Brasil só fariam uma pergunta: por que o Bolsonaro quis destruir o chip da reunião? Alguma coisa tem aí. Imagina a encrenca. O ministro Celso de Mello, quando deu apenas 5 dias para colherem o depoimento do Sérgio Moro, provavelmente acendeu uma luz aí na cabeça do Bolsonaro. Ele percebeu uma armadilha e aí não mandou apagar o conteúdo da reunião. Vocês viram que o presidente disse a verdade. Na reunião ele não falou em interferir no comando da Polícia Federal em momento algum. Essa é a narrativa que a imprensa tenta empurrar toda hora, pelo menos sem sucesso. Procure ver o vídeo na íntegra, com calma e sem parcialidade. Você vai chegar à sua conclusão. Já o Supremo Ministro, tendo tomado conhecimento do conteúdo do vídeo, achou que poderia dar o tiro de misericórdia no seu desafeto e só mandou retirar as partes que faziam referência ao Paraguai e à China. O vídeo veio a público, a Rede Globo foi a primeira a receber, os demais veículos receberam e todos achavam que o vídeo ia derrubar o presidente. Mas o tiro saiu pela culatra. O povo brasileiro adorou saber que o que o Bolsonaro fala para eles é o que ele fala para os seus ministros numa reunião fechada e que jamais deveria ter sido divulgada. Por outro lado, tem apoiador de Bolsonaro querendo sugerir a contratação de Celso de Mello como garoto propaganda do governo. Até a Janaína Pascoal disse que, após assistir o vídeo, que se realmente aquele fosse o vídeo da reunião do Bolsonaro, e era, o Bolsonaro estaria reeleito em 2022. Mas talvez o ministro Celso de Mello possa ter um probleminha aí com a lei de abuso de autoridade. Aquela lei 13.689 de 2019. No seu artigo 28 está escrito: divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do acusado, tem pena de detenção de 1 a 4 anos. E agora? A lei vai valer ou não vai valer? Aí a gente chega à conclusão que determinados ministros e políticos não sentem realmente o cheiro do povo há anos e têm percepções equivocadas com relação às decisões que tomam. Essas decisões só valem para os outros, para eles não. Mas o presidente, além de cheiro do povo, consegue sentir rápido o cheiro de bosta e de estrume.